Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui dar início ao terceiro livro. Nosso primeiro assunto vai ser a atmosfera e os climas do nosso planeta. Então, nós iremos falar sobre muitas coisas e coisas bastante distintas durante esse capítulo, a começar pela nossa atmosfera. Turma, o que seria essa atmosfera do nosso planeta Terra? É, o nosso planeta, como o próprio nome, o próprio livro já fala para nós, ele é envolvido por uma camada gasosa, essa camada que ela filtra todos os raios solares e vai equilibrar a temperatura do nosso planeta, assim possibilitando a gente ter vida no nosso planeta Terra, ok? Toda essa camada que vocês estão vendo na imagem, a gente denomina ela de atmosfera, ok? Então, sua importância é equilibrar a temperatura para haver vida no nosso planeta. Bom, e ela já mudou bastante, assim como o nosso planeta, e sofreu grandes variações. E tudo isso tem a ver com a evolução que a Terra sofreu com o passar do tempo geológico. E essa variação, ela, junto com sua camada, envolve uma distribuição de muitos gases que fazem dessa camada ser tão importante para a nossa vida. E esses gases vocês podem ver na tabela a seguir. Vamos lá. Ao analisarmos os dados desse gráfico que vocês estão vendo, a gente consegue identificar alguns os principais gases que vão compor essa atmosfera. São eles, vocês já ouviram falar sobre eles, principalmente o nitrogênio e o oxigênio. Aqui a gente consegue ver o nitrogênio, que é a maior parte, o oxigênio, o ar e outros gases, também gases nobres. Bom, esses gases são utilizados de diversas formas, ok? Cada tipo de gás tem a sua utilidade. O nitrogênio, como o livro nos indica, ele tem um fortalecimento bastante em termos industriais e crescimento de leguminosas, que são tipos de plantas e essas coisas que a gente utiliza para consumo próprio. Vamos lá. O nitrogênio, como eu já falei, ele é utilizado na indústria para conservação e refrigeração de produtos que estão em baixas temperaturas. Então a gente armazena, a gente guarda esses produtos naquela temperatura para congelar, utilizando esse nitrogênio. E para a gente entender um pouquinho sobre essa atmosfera, a gente vai descobrir que nosso planeta Terra ele tem várias camadas que vão fazer a proteção do nosso planeta até o espaço, ok? E essa divisão ela é representada na imagem que vocês podem ver a seguir. Nós temos a exosfera, a termosfera, a mesosfera, estratosfera, camada de ozônio e troposfera. Provavelmente vocês verão isso aqui em ciências também. Vamos lá. Na exosfera, a primeira camada, lá em cima, ela possui um mar rarefeito e é nessa camada que estão situadas os satélites do nosso planeta, ok? Já na termosfera, já é a segunda camada que nós temos a contar da primeira lá em cima, e nessa camada elas estão situadas as auroras. A principal delas é a aurora boreal, que a gente conhece, mas essa aqui são as auroras polares. É muito lindo. Dê uma olhada no Google que vocês vão gostar bastante das imagens. A mesosfera, ela onde se encontra as estrelas cadentes. Geralmente é uma camada muito fria, só que na parte interior a sua temperatura é completamente elevada. Então, quando a gente consegue ver aquele fenômeno que a gente observa no céu, chamado de estrela cadente, ela está sendo concentrada aqui na mesosfera, certo? Vamos lá.
Pronto. Aqui nós temos a estratosfera. Nessa camada, ela é responsável por filtrar e proteger a nossa superfície terrestre. Também nela está concentrada a camada de ozônio. Então, é uma das camadas mais importantes para que a vida no nosso planeta seja mantida. E ela também filtra os raios ultravioletas do Sol. A estratosfera ela seria uma das camadas principais e mais discutidas atualmente por causa do nosso meio ambiente. Então, além de proteger os raios ultravioletas, ela também tem a questão da camada de ozônio e ela é uma importante proteção que nós temos aqui na Terra. E por fim, nós temos a troposfera, que é a camada mais próxima que nós temos aqui da superfície terrestre. Ela apresenta características necessárias à existência de todas as vidas no nosso planeta e nela ocorrem todos os fenômenos atmosféricos. Os principais que a gente estuda aqui na geografia são os ventos e as chuvas, que a gente vai abordar isso mais a seguir. Para um estudo mais completo de todas essas camadas, eu vou deixar um vídeo complementar na plataforma para que vocês consigam responder essa atividade. Bom, e como nós estudamos sobre a atmosfera, primeiro a gente tem que entender os fenômenos que acontecem na troposfera, que é essa segunda camada aqui, ó. Aqui. Onde vocês podem ver, estão concentrados os fenômenos que a gente conhece, como chuva, ventos, onde os aviões estão, enfim. Vamos lá. Esses estudos, ele é feito pela uma ciência chamada meteorologia, é um ramo da geografia. E nele a gente estuda a diferença entre tempo e clima, algo que eu já falei para vocês em sala de aula. Pessoal, qual é a diferença entre tempo e clima? Bom, o tempo é uma condição física em determinado momento, ok? Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, digamos que esteja chovendo na hora que você está vendo. Então, eu estou falando sobre o tempo nesse exato momento que você está assistindo essa videoaula. Já o clima, ele é um estudo muito mais complexo e é feita uma análise durante vários anos para determinar sua característica atmosfera permanente, ok? É claro que toda característica atmosfera ela vai ter a sua variação, o que é completamente normal. Mas quando a gente fala sobre clima, a gente vai falar sobre um tipo de característica que fica a maior parte do ano. Por exemplo, quando eu falo sobre o deserto do Saara, logo vem a cabeça de vocês que é um local completamente quente e um local completamente seco pela maior parte do ano. Então, eu digo a vocês que o clima no deserto do Saara é um clima quente e um clima seco. Mas, professor, e se nesse exato momento estiver chovendo lá no deserto do Saara? Ok, então significa que o tempo é chuvoso, mas o clima é quente e seco, ok? E isso acontece de diversas formas e cada local tem seu tipo de tempo, alterando ali conforme alguns fatores climáticos, mas todo local vai ter o seu clima definido, ok? Esse exemplo aqui que nós temos aqui no sertão nordestino, que é na Caatinga, um bioma. Geralmente, o clima o clima dessa região ele é um clima como vocês estão vendo aí. Muito sol, seco, completamente árido. Este é o clima da Caatinga. Bom, mas pode ser que no sábado e no domingo nesse local vá chover. Então, o que vai mudar aqui será apenas o tempo, apenas um estado temporário.
mas o clima ele vai continuar sendo da forma com que vocês estão vendo na imagem. Ok? Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre o tempo, a gente consegue perceber isso quando entramos em alguns aplicativos, no telefone, e quando a gente olha nos jornais. Sempre tem lá, a Mulher do Tempo vai falar no Jornal Nacional como é que está a situação em Sergipe. Então, ela vai falar sobre a probabilidade que o sábado vai ficar, que segunda-feira vai ficar. Ela nunca vai falar como que vai ficar esse clima em 6 meses. Ela sempre vai dar uma previsão do tempo de um dia, de 2 dias, de 3 dias, ok? Então, sempre quando vocês verem um aplicativo ou na televisão algum jornal, ele estará falando sobre a previsão do tempo, porque o clima ele já está formado. A gente já sabe quais são as características dele. Vamos lá. E esse tempo ele é mudado constantemente graças às massas de ar. O que são essas massas de ar? Como o próprio nome diz, é uma massa que ela viaja através dos ventos e são porções de ar que estão na atmosfera que pegam características de onde elas são formadas, ok? Então vamos lá. Se tem uma massa de ar polar, uma porção de ar polar, então essa massa de ar, esses ventos vão ser massas de ar frias, ok? Porque ela foi feita lá nos polos. Se temos massas de ar tropicais, ela vai ser uma massa de ar quente, porque foram originadas próximos aos trópicos. Então, essas massas de ar vão ser porções que possuem ar, e esses ares possuem a característica do local onde eles foram formados. Se a gente tem massas de ar úmidas, então essas massas de ar úmidas elas foram formadas em regiões que têm água, ok? Então ela vai possuir uma umidade muito grande, vai ser uma massa de ar carregada de água, ok? Geralmente essas massas de ar do oceano são o que leva a chuva para as nossas cidades. Vamos lá. E nós possuímos vários elementos e fatores climáticos. Isso aqui a gente vai estudar bastante, não só no sexto ano, como no sétimo, muito quando a gente for estudar sobre os climas de determinadas regiões, e eles possuem vários elementos, vários fatores que fazem o clima mudar a sua temperatura. Os principais elementos climáticos são a temperatura, a chuva, o vento e a pressão atmosférica. Vamos lá. Os fatores climáticos são a latitude, eu vou explicar depois, a altitude, também irei explicar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massas de ar, eu já falei, a vegetação, eu já falei, e as atividades humanas, que eu já falei no conteúdo passado, ok? Então, todos esses elementos fazem uma variação do clima. Então, mesmo que o clima ele esteja completamente seco, graças a algum fator que eu falei aqui, possa ser que esse clima possa ficar chuvoso em determinado período do ano ou em qualquer dia. Vamos lá. Primeiro, nós temos a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura da Terra ela sempre vai estar associada à radiação solar, ou seja, a quantidade de luz solar que a nossa Terra está recebendo. E a gente dá uma olhada aqui nessa imagem e a gente vê. Primeiro, nós temos o Sol com 100% da sua força distribuindo calor e energia. Só que aí a gente vê que desses 100% que nós temos do Sol,
não é 100% dessa energia que chega no nosso planeta Terra, ainda bem, né? Então, nós temos aqui 51% da radiação solar ela é absorvida pela superfície. O restante ela é espalhado por várias coisas, pelas nuvens, pela atmosfera. Por isso que é importante a gente estudar as camadas da Terra. Então a gente conclui que essa variação de temperatura ela é feita de uma forma desigual, ok? A sua distribuição na atmosfera e na superfície ela vai variar de acordo com vários fatores climáticos, sendo esses aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos uma parte importante, eu vou resumir para vocês e explicar de uma forma mais concreta na nossa aula de tarde. Bom, este aqui é nosso planeta Terra, ok? E nós possuímos 3 zonas térmicas. Bom, o nosso planeta ele não recebe energia da mesma forma em todos os locais da Terra, certo? E os locais que mais recebem energia é a parte da linha do Equador, chamada de zona intertropical. Então, essa parte do nosso planeta, amarelinha, é onde recebe mais energia do Sol. Então, essa é a parte mais quente do nosso planeta. Ok? Ok. Regrinha. Essa aqui é a latitude, a linha do Equador, ok? Então, a latitude ela vai aumentar conforme você se distancia dessa linha. Então, a latitude do Equador é 0. Quanto mais você se distancia da linha do Equador, mais a sua latitude vai aumentar. Tanto para a região norte, tanto para a região sul. Ok, turma? Então, se no centro do planeta é a região mais quente, quanto mais você se afastar da linha do Equador, mais o seu local não vai receber tanta energia do Sol, certo? Então, a sua temperatura ela vai diminuir. Essa parte verde que vocês estão vendo é chamada de zona temperada. Então, vamos lá? Zona temperada do norte, zona temperada do sul. E a parte azul são as zonas polares, onde estão as geleiras do nosso planeta. Ok? Então a gente aprendeu o que com isso, turma? Que nós temos a latitude, que é a linha do Equador, que é o centro da Terra, e no centro da Terra possui a maior quantidade de energia solar e é o local mais quente do nosso planeta Terra. Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, quanto maior a sua latitude, menos calor do Sol seu local irá receber, certo? Sendo assim, será mais frio. É por isso que o Nordeste ele está situado nessa parte que recebe mais calor, então o Nordeste é quente, e lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, é um local bem mais frio. Por quê? Ele está mais perto da geleira do que da linha do Equador. Então ele recebe a influência do clima do frio e não da latitude da linha do Equador. Ok, pessoal? Por isso que no Nordeste é tão quente e no frio e no Sul é bem mais frio do que a nossa região. Certo, turma? Eu vou terminar a nossa aula por aqui. Vou deixar o material complementar para vocês na plataforma. Vocês assistam e a gente vai ter muita coisa para trabalhar pela tarde.
ok? Encontro vocês no nosso horário e até mais.